A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 10, classe D, adultos. Só o evangelho muda a cultura humana. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1 e 9. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Só lembrando que nessa semana estreia aqui uma entrevista que eu fiz com a Vanessa Tanaka, líder nacional de adolescentes da ADVEC, a igreja do pastor Silas Malafaia. Foi uma conversa muito interessante para líderes de adolescentes, para pais de adolescentes, para pastores, para dirigentes, para presidentes, coordenadores, tá bom? Então fique atento, manda para todo mundo, compartilhe, escreva de onde você nos assiste, ok? E continue compartilhando os nossos vídeos, se é bênção para você, compartilha com todo mundo para seguirmos em frente nesta obra. Muito bem, na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada, através do olhar da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. O Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Hoje a gente escuta muita gente falando sobre a palavra avivamento, avivamento, avivamento. A palavra avivamento não deveria ser falada, ela deveria ser percebida. Como assim? Avivamento é o resultado da exposição clara do Evangelho. Aonde o Evangelho é exposto de forma clara e sistemática e contínua, a mudança de comportamento, a transformação social. Então o avivamento é o resultado da pregação, não é a pregação em si, não é um movimento em si. Então nós não podemos nos conformar com este mundo, mas manter nossas propriedades como povo de Deus, não é? E aí eu fiz aqui uma perguntinha, manter as propriedades como povo de Deus, nossos valores e princípios. É fácil? Como manter numa sociedade tão misturada e com uma sociedade religiosa, cristã, tão misturada como tem sido a nossa e se misturando cada vez mais? Nós temos que nos manter alinhados à palavra de Deus, aos valores e princípios da palavra de Deus. O discurso politicamente correto não cabe na igreja. Por quê? Porque o nosso discurso tem que ser biblicamente correto. Não só o discurso, a prática tem que ser coerente com a palavra de Deus. O que é cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para produzir cultura a partir da criação divina. Então a gente vai ver aqui o que é cultura dos gentios e cultura do povo de Deus. Vamos definir aqui o que é cultura. Bom, cultura tinha a ver com o cultivo da terra, não é? Preparação da terra e criação de animais e produção de alimentos. Depois passou a ser considerada a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Então a cultura está ligada como nós vivemos, o que fazemos, o que produzimos e no nosso relacionamento com Deus também. A cultura dos gentios. Gentio, todos aqueles que não são judeus e agora também todos aqueles não cristãos. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus
que lhes havia transmitido o patriarca Noé. Logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Então a antropologia cultural hoje ela vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Você vê que no Brasil existe já há alguns anos uma luta contra a corrupção e você vê ao mesmo tempo que essa luta contra a corrupção ela encontra barreiras. Por quê? Porque a corrupção está engendrada no ser humano, não é? E aquilo que era tido por certo, agora é errado, o errado é certo, inversão total de valores. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam tudo a Deus, até as suas ovelhas. Portanto, tudo quanto fizermos, toda a nossa vida, tudo deve girar em torno de glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Esse façais qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. As nossas mídias sociais, as nossas vestes, aquilo que assistimos, o que escutamos, o que comemos, o que bebemos, o que conversamos, com quem conversamos, os nossos relacionamentos, tudo deve ser para a glória de Deus. Então, essa é uma das perguntas centrais da vida cristã. Não é só se isso ou aquilo é pecado. Esta é uma das 7 perguntas que eu diria da vida cristã. Por quê? Vida cristã é pensar. Vida cristã não é um conjuntinho de regras que você sim, sim e não e talvez. Não. Pensa. Vida cristã é para produzir desenvolvimento espiritual. Então, um cristão maduro, ele sabe discernir. Isso glorifica a Deus? Está todo mundo fazendo, inclusive alguns cristãos. Mas glorifica a Deus? Não. Então, se não glorifica a Deus, eu não devo fazer. Eu não devo ir. Eu não devo participar. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura. Tá? Mas devido ao pecado, toda a cultura humana se pôs contra Deus. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos. De quem? De Deus. A terra não é dele? Não é ele que criou tudo que existe? Então tudo que a gente faz na terra, todo o nosso cuidado com a terra, toda a preservação, não é? É feito para quê? Para agradar a Deus. Mas com o pecado, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Por isso que não há preservação. No lugar de preservação, há destruição. Por quê? Porque o ser humano, ele, por causa do pecado, ele se voltou contra Deus em todos os aspectos. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. E aí ele vai dizer que hoje a gente vê aqueles dias se replicarem em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Você sabe o que falta em nós hoje? Não é santidade, é humanidade. Humanidade. Humanidade do médico com o paciente, humanidade do policial com a sociedade, da sociedade com o policial. Mas você vê que há uma sede de sangue. Nós somos uma geração sanguinária, ok? Esses dias na internet deu um bafafá, por quê? Porque um dos programas... Bom, os programas de maior audiência hoje na televisão são programas que exaltam a morte. Eles romantizam a morte. E há uns 15 dias, um apresentador, um jovem apresentador muito promissor, ele estava cobrindo, a emissora estava cobrindo o desaparecimento de uma moça. E os repórteres foram atrás, e a mãe, na esperança que a filha ainda estivesse viva, ela foi convidada a ir ao estúdio desta emissora para participar do programa deste apresentador. Você deve saber de quem eu estou falando, um rapaz jovem, muito bonito, muito inteligente, mas só para mostrar que ponto que a gente chega, ele trouxe a mãe para o estúdio e ao vivo, ok? A notícia foi dada para esta mãe que a sua filha
tinha sido encontrada morta, ao vivo, para todo mundo ver. A mulher não aguentou, ela chorou, ela desmaiou, ela caiu. E ele tentou, viu? A gente não sabia. Mas o que é isso? É a exposição da morte. O que é isso? É a comercialização. Quanto é que isso vai gerar de lucro, de retorno financeiro? Então, é um vale tudo em cima da morte. Não é só a notícia, mas é a cinematização, a hollywoodização da morte como um espetáculo. A verdade é que quando morre, não interessa o rótulo que tenha, seja um homem, uma mulher, uma criança, um ladrão, um traficante, um policial, o que for, morreu um ser humano. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o cristão principalmente jamais deveria se alegrar com a morte de quem quer que seja. A ordem é não matarás, ok? Uma coisa são os embates muitas vezes necessários para promover a paz, mas isso é uma coisa, outra coisa é eu me alegrar com a morte. Eu não devo me alegrar com a morte de quem quer que seja. Por quê? Porque Jesus ama a todos. Por quê? Porque esta violência é a ausência de Deus na vida. Quem tem Deus na vida não tem esse tipo de violência, não tem certos comportamentos. Então eu preciso, como cristão, me entristecer, porque além de morrer uma pessoa, tem o rótulo que ela tiver, morreu um ser humano, significa dizer, morreu um pai, morreu um filho, morreu um amigo, morreu, enfim, um avô, morreu um neto, morreu alguém. E essa morte, ela deve ser sentida por nós. Não foi nós que demos a vida a ninguém, nós não temos o direito de tirá-la, salvo as devidas proporções, mas eu estou dizendo como cristão, nós não devemos nos alegrar e nem aceitar essa cinematização, é uma palavra nova que eu criei, vai para a próxima revisão ortográfica do dicionário, a cinematização da morte, ok? Então é transformar a morte em espetáculo, como aqui esse menino aqui, como que é o nome dele, Lameque, ele escreveu um poema, hoje nós vemos que a cinematização da morte, é transformar a morte num espetáculo para produzir dinheiro e por aí vai. Você tem também, e isso mostra o quê? Uma cruel indiferença com o próximo. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo para se espalhar. Hoje, gente, as pessoas se assustam quando você diz assim, estou casado com a mesma mulher há 20 anos. Isso antigamente, oh, que da hora, parabéns. Hoje você fala assim, ó, pessoal, acabei de fazer 20 anos de casado. A pessoa fala assim, nossa, que triste. Por quê? Porque para a sociedade hoje, e muitas vezes a igreja está se deixando entrar por esse caminho, o legal é o cara que teve 3, 4 casamentos e agora ele está sozinho, pegando todas. Para a sociedade o legal é isso. A mulher que casou e agora está divorciada e viver na vida, que da hora. Por isso que eu tenho dito, cuidado com o empoderamento feminino dentro da igreja, porque empoderamento feminino é a mulher forte sem o homem. E na igreja, a mulher virtuosa é aquela que edifica a casa, não é a que destrói, não é a que abandona, ela edifica a casa. Então, nós precisamos olhar isso aí. A cultura da igreja é a cultura da Bíblia, não é a cultura do mundo. A cultura do consumo irrefreado. Então ele vai falar aqui, não é, de que as pessoas naquele tempo de Noé se preocupavam apenas em comer e beber. Hoje gasta-se exatamente naquilo que não satisfaz, é o consumo pelo consumo. Então muita gente tem muita coisa, mas está à beira da miséria. Hoje, gente, basta ter um nome limpo. Você vai lá e aluga uma Mercedes. Você vai lá e aluga uma Ferrari. Você vai lá e aluga uma SUV. E aí, faz aí uma viagem e posta fotos. Ou seja, hoje existe uma maneira de você produzir uma imagem para as redes sociais, que na maioria das vezes não tem nada a ver com a vida real. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o consumo desenfreado faz com que as pessoas se objetifiquem. Vamos lá? Mais uma palavra para o dicionário, para a próxima revisão. Cinematização da morte, que é transformar a morte em espetáculo, ok? E agora a objetificação do ser humano. O que é isso? Vale mais o ter do que o ser. E vale mais a imagem que eu passo para as pessoas do que quem realmente eu sou.
que nas redes sociais as pessoas me vejam como um cara bem-sucedido, mesmo que eu não seja bem-sucedido. Pelo menos aos olhos da atual geração, ser bem-sucedido é ter um carro maravilhoso, é ter uma casa grande, é fazer grandes viagens. Mas tem muita gente que tem tudo isso, que não é pecado, mas a questão é a motivação, é como se chega nisso. É se isso de fato é algo real ou é apenas imagem fabricada. Porque se é imagem fabricada, tem muita gente que fora das redes sociais estão morrendo, se automutilando, estão com depressão. Por quê? Porque nós vivemos este momento, a objetificação do ser humano. Vale mais o que você tem do que quem você é. É a cultura do consumo irrefreado. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E para ter cada vez mais, eu esqueço que sou um ser humano. Eu não trato o outro como um ser humano. Eu trato o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, como uma máquina, trabalhando igual um louco, não vou mais para a igreja, não durmo mais, não como direito, para simplesmente mostrar uma imagem que é aceitável para a maioria das pessoas. Mas não adianta estar bem com as pessoas e não estar bem com Deus e não estar bem consigo mesmo. Mas o evangelho transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Então Jesus nasceu numa cultura dominada, na verdade, por 3 grandes culturas, a judaica, a grega e a romana. Todavia, sua mensagem transformou milhões de pessoas, oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo-as a viver num só corpo, que é o seu corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Transformou e transforma. A mensagem do evangelho continua transformando culturas. E só o evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do evangelho. Eu amo Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha o que diz a partir do versículo 17. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, eu quero só anotar aqui uma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Paulo ficou em Éfeso durante 3 meses, versículo 8. Durante 3 meses. 3 meses pregando e ensinando na sinagoga. Bom, assim que este acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Aleluia. Ninguém mandou, gente. Eles fizeram isso aqui por ouvir a pregação do evangelho. Eles foram levados a esta mudança de comportamento. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era engrandecida e prevalecia poderosamente. 50 mil moedas de prata. Uma moeda de prata, um dia de trabalho. São 50 mil dias de trabalho. Dá mais de 100 anos de trabalho. Ou seja, é mais do que uma vida. Eles pegaram tudo sem ninguém mandar, gente. Como resultado da pregação do evangelho. Ninguém mandou. Tira isso, faz aquilo, não sei o quê. Aqui não pode. Não. Quando eles compreenderam o evangelho, eles mudaram de comportamento. Sabe por que nós vemos hoje muito pouca mudança de comportamento? É porque falta a pregação do evangelho. Pregar o evangelho. Ensinar o evangelho. Por isso que eu tenho dito em algumas aulas que o altar, que a igreja é lugar de pregar o evangelho. Não é lugar de dar palestra motivacional, não é lugar de dar palestra de não sei o quê. Não, não. Prega o evangelho. Deixa outros assuntos para outro lugar. Lugar de pregar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho muda. O evangelho transforma. O evangelho purifica. O evangelho liberta. O evangelho santifica. O evangelho levanta. O evangelho limpa. O evangelho lava. O evangelho produz fé para a salvação. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizá-lo, conforme o modelo de Atos dos Apóstolos 1:8. Por que aquele povinho abalou o maior império da época? Porque eles creram na palavra. Eles creram na ordem de Jesus. Ide e pregai. Vocês vão receber poder
para ser minhas testemunhas. Eles tomaram posse dessa palavra e saíram pelo mundo anunciando o evangelho, mesmo perdendo as suas vidas, mas por onde eles passaram e pregaram o evangelho, a cultura foi transformada. A cultura de Corinto foi transformada. Corinto era uma das cidades mais promíscuas daquela época. Paulo escreve a primeira carta, meu Deus do céu, a promiscuidade era tão grande, que você tinha ali na igreja um filho tendo relações sexuais com a própria madrasta. E Paulo escreve, o que eu vou escrever agora eu não vos louvo. A reunião de ceia de Corinto era uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Mas através do poder do evangelho, ele escreve que aqueles membros antes escravizados por Satanás, eles agora eram santos em Jesus Cristo. Aleluia! Por quê? Porque o evangelho muda a cultura. O evangelho muda comportamento. Por isso que o evangelho, ele não pode se amoldar à cultura. Ele transforma a cultura. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Porque conforme você vai pregando o evangelho, ele vai gerando fé. Essa fé gera desejo pela salvação. E a salvação vai produzindo mudança de vida, um novo nascimento. E aonde há um novo nascimento, há mudança de comportamento. Amém, gente? Deus abençoe. Essa foi a nossa aula. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Deus abençoe.